Esses dias eu fui no cinema assistir Coraline, filme que voltou em cartaz para comemorar seus 15 anos desde que foi lançado. Esse filme é muito interessante e um pouco macabro também, onde o público-alvo são crianças. É um pouco difícil de se acreditar, né, cara? E você vai ver o porquê. E que por sinal foi feito com stop motion, que se você não sabe o que é quando as animações são feitas por várias fotos tiradas em sequência. Tipo A Fuga das Galinhas, o filme do Pinóquio por Guilherme Del Toro. E se você assistiu esse filme na época que foi lançado, eu duvido que você não ficou procurando uma portinha pequena no seu quarto. Sem mais enrolações, Coraline. O filme se inicia com Coraline e sua família se mudando para esse novo lugar, para esse conjunto de casas chamadas Palácio de Cor Rosa, no meio de um lugar deserto. Em sua saída para explorar o local, Coraline conhece Walborn, mais conhecido como Wybe, como prefere ser chamado. Um garoto meio maluco e seu gato magrelo. Quer dizer, ele fala que não é dele, mas é ele que dá comida pro gato. Então, se você alimenta um bicho de rua, você sabe como é que é. O bicho vem atrás de você. Então, o gato é seu, Wybe. Inclusive, você tem que dar comida pra ele, hein, cara. O coitado tá magrinho de fome. Curiosidade, sabia que o estúdio da Laika, estúdio que produziu o filme da Coraline, foi comprado pelo filho do atual dono da Nike? Isso explica o fato do estúdio Laika não produzir filmes no estilo Fórmula Mágica pra dar muito público, e sim produzir o puro suco da arte pra te contar histórias através do stop motion. Fim da curiosidade. Coraline, nessa nova casa, não recebe mais atenção tanto do seu pai quanto da sua mãe, por conta dos seus trabalhos. Eles são escritores e escrevem sobre plantas, mas aqui eles não gostam de plantas e nem gostam de terra. Vai entender, né? Acontece que sua mãe entrega uma boneca que o Wybe deixou, uma boneca idêntica a ela. Meio estranho isso aí, hein? Coraline, entediada, vai passear e conhecer sua nova casa, depois que já conheceu o ambiente do lado de fora. Coraline acaba perdendo sua boneca e quando encontra, ela acaba achando uma porta pequena no meio da sala. Na verdade, foi a boneca que atraiu ela para a porta. Ela pede para sua mãe abrir a porta, já que a porta tá trancada, e depois de tanto perturbar sua mãe, ela acaba abrindo. Mas do outro lado da porta não tem nada, é só uma parede. Na mesma noite, Coraline em sua cama já dormindo, é acordado por camundongos, e ao seguir eles, vê que eles entram pela porta, que agora tá sem a parede. Ela entra por esse túnel e ao sair, aparentemente retorna à sua casa novamente, só que com coisas bem estranhas, como sua mãe na cozinha fazendo jantar, mas não é só isso, essa sua mãe também possui botões nos olhos. Muito bizarro. Coraline logo estranha, mas a sua mãe de botões pede para ir chamar seu pai para o jantar também. Bom, aqui seu pai também tem olhos de botões. Nesse novo mundo, ele não é escritor, mas sim músico. Eles vão jantar e no jantar Coraline é servida com um belo banquete, totalmente diferente daquela gororoba da outra casa. E aqui seus pais a tratam muito bem e dizem que após o jantar eles vão brincar juntos. Tudo que Coraline desejava. Acontece que depois de comer esse belo banquete, seus pais de botão falam que esse é seu novo lar. Coraline fica um pouco desconfortável, diz que tá na hora de voltar para casa, mas seus pais a convidam pro quarto. E aqui é um quarto cheio de vida com criaturas mágicas, e Coraline dorme. No dia seguinte, quando acorda, ela acha que tudo aquilo foi um sonho, então conta tudo pra sua mãe, que obviamente não acredita, e manda ela ir visitar umas atrizes. Mas antes ela precisa passar na casa de um cara chamado Bobinski, pra avisar que as cartas dele estão indo pro endereço errado. Curiosidade, sabia que para fazer o filme da Coraline foram tiradas aproximadamente 130 mil fotos, sendo elas 24 fotos por segundo? Tudo isso levando 18 meses só nesse processo de fotos. Fim da curiosidade. Chegando lá, ela vê que o cara é meio pancada das ideias. Parece até o cara do Leisenthal, esqueci até o nome, que ficava fazendo aquelas piruetas lá. Bom, depois de trocar um papo com ele e avisar que o endereço tá errado, antes da Coraline seguir o caminho, ele diz que os ratos avisaram ele e pediram pra ele dar um recado pra Coraline. Recado esse falando pra ela tomar cuidado e não passar mais pela porta que tinha passado na noite anterior. Agora a gente sabe que esse cara não é tão doido assim, porque não tinha como ele saber isso, né? Coraline vai pra casa das atrizes e parece que o tempo passou só um pouquinho pra elas, né? Elas são obcecadas por cachorros também, todos eles da mesma raça. Papo vai, papo vem, elas decidem olhar o futuro da Coraline, através de um chá que a Coraline bebeu. E lá elas dizem que algo muito ruim está por vir, falam que Coraline tá correndo um grande perigo, e Coraline sai vazada dali. Ela encontra o Wybe na rua espionando. Em um certo momento ele diz que a sua avó tinha uma irmã gêmea, mas um dia ela simplesmente sumiu. Parece que foi sequestrada. No final do dia, Coraline, teimosa do jeito que é, ela ignora todos os avisos que recebeu mais cedo e vai novamente pro outro mundo. Aqui novamente a sua mãe prepara a janta e lhe apresenta a nova versão de seu amigo Wybe, que aqui nessa dimensão ele não fala. Então a Coraline acaba simpatizando com ele, visto que o outro Wybe é tagarela pra caramba.
Ela vê uma apresentação de ratos muito estranha do Bobinski e no final da noite dorme e volta novamente para o seu mundo. Coraline que conta novamente o que aconteceu na noite passada para sua mãe quando foram comprar um uniforme para a escola. Mas a sua mãe, obviamente, de novo não acredita. Acaba se irritando e trancando a porta. Porém, ela só espera a sua mãe sair, ignora tudo o que todos dizem e vai para o outro mundo. Depois de ter comido uma sobremesa de jantar, ela vai para fora de casa e acaba encontrando o gato magrelo. E aqui nessa dimensão ele consegue falar. Mas o interessante é que esse gato é o mesmo do outro mundo. Ou seja, assim como Coraline, ele não tem uma outra versão nesse mundo. E você se pergunta por quê? Eu te respondo, eu sei lá. Ele fala algumas coisas pra Coraline, como o fato da mãe de botões não ser quem realmente Coraline pensa que ela é, que esse mundo não é perfeito como ela imagina e que esse lugar não é sua verdadeira casa. Porém, mesmo assim, depois dessa conversa, Coraline encontra o Ibe e juntos vão para mais uma apresentação. Ai, meu Deus! E isso aqui é um filme pra criança, hein? Depois da apresentação, bem estranha por sinal, Coraline volta pra dentro da casa com seus pais de olhos de botões e acaba recebendo a proposta de viver nesse mundo pra sempre, mas com a condição de costurar os botões nos olhos. E vê a merda que se meteu, dá uma disfarçada falando que precisa dormir, mas vê que mesmo assim não funciona e que tá presa nessa dimensão. Ela foge de casa e encontra o gato magrelo novamente, e ele conta pra ela que essa dimensão parece um mundo dos sonhos, porém não é. E ela percebe que não existe mais nada naquela realidade além da casa. Tudo é um vazio que leva novamente pra casa. Eles deram a volta no mundo andando. Ele diz também que a mãe de botões quer que Coraline fique, porque quer alguém pra amar ou alguém pra devorar. Vemos e convenhamos, a gente sabe qual que é a resposta certa, né? A primeira não é. Coraline então volta pra casa e depois de conversar com a mãe Olhos de Botão, dizendo que quer ir pra sua casa e que ela não é sua mãe, acaba sendo presa por esse tipo de porão mágico, ou sei lá o que. Ali acaba encontrando 3 fantasmas, que dizem que a mãe de botões espiou eles pelos olhos da boneca, atraiu eles para esse mundo de mentiras, cheios de coisas boas, coisas essas que eles desejavam muito, mas eles acabaram aceitando a proposta de terem seus olhos costurados e depois foram comidos e jogados nesse porão. Agora tu me fala se esse filme é pra criança. Tá maluco, cara? Tô me cagando aqui, imagina uma criança. Eles pedem para que Coraline liberte as almas deles, mas o único jeito é encontrar seus olhos que foram pegos e escondidos pela mãe. Na mesma hora, ela é puxada para fora do porão pelo Ibe, daquela realidade. Aqui ela vê que o Ibe teve seu rosto costurado pela mãe de botões e ele a ajuda a voltar para o seu mundo. Coraline pede que ele vá com ela, mas ele mostra que não consegue sair daquela realidade senão virar pó. Coraline consegue atravessar o túnel e ir para casa novamente. E o Ibe bate na sua porta no mesmo instante, pedindo a boneca que deu pra Coraline de volta. Coraline conta tudo o que aconteceu pra ele, e ele tem a reação mais normal possível, saindo correndo e chamando ela de maluca. Ela resolve ir na casa das velhas pra pedir alguma ajuda, e lá ela acaba recebendo essa coisa aí que é tipo um amuleto. Elas dizem que esse amuleto é muito importante para encontrar coisas perdidas. Voltando para sua casa, vê que seus pais foram sequestrados pela Bela Dama. Esse é o nome dela de monstro. Bela Dama é sacanagem. O Gato Preto sugere que Coraline proponha um jogo para Bela Dama, porque ela ama jogos. Coraline se prepara e vai para outra dimensão. Chegando lá, ela propõe o tal jogo para Bela Dama, que é o seguinte: se a Coraline não encontrar os olhos das crianças e seus pais a tempo, ela deixa a Bela Dama costurar os botões nos seus olhos, ficando assim nesse mundo para sempre. Mas se ela conseguir encontrar, a Bela Dama tem que libertar todos eles, mas com a condição de receber uma dica para começar o desafio. A Bela Dama acaba aceitando esse desafio e a primeira pista está no jardim. Chegando lá, Coraline percebe que com o amuleto ela consegue ver os olhos escondidos. Cara, esse amuleto me lembra muito o amuleto dos filmes As Crônicas de Spider-Rick. Ele filmaço também, tá? E se você ainda não assistiu, espera um pouquinho que já vai ter vídeo no canal sobre. Voltando, graças ao amuleto ela consegue pegar o primeiro dos 3 pares de olhos, então ela corre à procura dos próximos. E lá vai até a casa das velhas e novamente com a ajuda do amuleto consegue ver os olhos. E com a ajuda dos morcegos consegue mais outros pares de olhos. Ao sair de lá, ela vê que o tempo tá se esgotando e vai pra casa do Bobinski pra pegar outro par de olhos. Detalhe que a gente consegue ver as roupas do Ibe desse mundo penduradas como se fosse uma bandeira, dando a entender que a Bela Dama pegou o Ibe e, bom, o Ibe foi de ralo. Chegando na casa do Bobinski, ela percebe através do amuleto que o par de olhos está com ele. Porém, depois de muito tentar, ela não consegue pegar os olhos, acaba arremessando seu amuleto para tentar acertar os ratos que estão fugindo com os olhos, mas não dá certo. Ela perde os olhos e assim perde a sua esperança e o jogo. Na verdade, quando tudo parecia perdido,
Adivinha quem aparece com um par de olhos? O gato magrelo. Bom, agora falta o desafio de encontrar seus pais. Bom, a Dona Bela queima o amuleto da Coraline, mas mesmo assim Coraline consegue perceber onde seus pais estão e esperta aponta para o lugar errado para Bela Dama abrir a porta e assim fugir com seus pais. Ela joga o gato magrelo na cara da Dona Bela, quase acaba sendo pega porque caiu e ficou grudada na teia da Dona Bela, da Bela Dama, sei lá. Eu até esqueci o nome. Mas depois de correr e com a ajuda dos fantasmas consegue fechar a porta e voltar para o seu mundo. Voltando, ela percebe que o globo de neve está quebrado e que seus pais estão de volta. Ela conta o que aconteceu para os seus pais, porém eles não sabem do que ela tá falando, mas voltam a agirem normalmente com ela. Parece que o globo também mudava o comportamento dos pais dela. Sei lá, eu posso estar falando muita besteira agora, mas é só uma teoria minha, vai. Mas você pensa que tudo isso já acabou? É óbvio que não. Fato é que só existe uma chave para fechar aquela porta e a Dona Bela vai vir atrás pegar aquela chave. Ela consegue atravessar a sua mão pela porta e assim começa o X1 da batalha final. No final, com a ajuda do Aibe, eles acabam derrotando a Dona Ana e juntos jogam a chave dentro do poço, junto com a sua mão. E agora sim, tudo acaba bem. Coraline vence, fica feliz, seus pais voltam a tratar ela bem e fim. Bom, Coraline é um filme muito bom, muito bonito, com orçamento de 60 milhões e faturou aproximadamente 130 milhões. E cara, isso é muito pouco pela qualidade do filme. Talvez se a galera soubesse o trabalhão que dá pra fazer filme assim, eu acho que teria mais bilheteria. Porque cara, e isso aqui é arte. Como disse, a produtora da Coraline é a Laika, uma produtora comprada pelo filho do dono da Nike. Os caras são bilionários, tipo, então certamente não fazem filmes pensando em trazer aquela fórmula mágica com o intuito de gerar lucro, mas sim de contar boas histórias através do stop motion. Mas é um pouco triste em saber que Coraline não se pagou somando todos os gastos. Bom, comigo Coraline tem um 8.5 e até o próximo vídeo. Valeu!